Boa noite. A greve dos funcionários da Codesave chega ao 13º dia. Sem propostas da empresa, a categoria continua de braços cruzados. Os trabalhadores decidiram acampar na porta da prefeitura. Mais uma vez, os funcionários da Codesave escolheram a prefeitura para protestar. Eles fecharam a rua Frei Gaspar em frente ao Paço Municipal e fizeram uma assembleia. Decidiram continuar com a greve. Tanto a prefeitura como a Codesave, se ela se manifestar, dando algum resultado para a categoria poderá até avaliar e aguardar o tribunal, O presidente da categoria também contesta a decisão da prefeitura de contratar outra empresa para fazer a limpeza emergencial da cidade. Se ela não está pagando aos funcionários dela, a empresa que ela está contratando para efetuar o serviço, obviamente isso vai virar calote, porque ela não vai conseguir pagar. Se ela não paga os trabalhadores, como ela vai constituir uma empresa para fazer a limpeza da cidade e pagar? Os trabalhadores foram até a Praça Barão do Rio Branco, no centro. Se dividiram em grupos e distribuíram panfletos para a população explicando o motivo da greve. Eles também montaram uma barraca onde pretendem ficar acampados até receberem os pagamentos atrasados. Eu pago pensão, eu pago aluguel, venceu tudo dia 10. E até agora nada, vale transporte, não deposita. Tá muito complicado, eu sou chefe de família, não tenho marido, tenho filhas, tenho netos que moram comigo, tenho um neto que é dependente meu. Para pensar, sem pagamento, eu pago aluguel. Armário vazio. Está muito complicado, estou estou chegando a ficar até doente pela essa situação. Tem muitos pais e mães de família aqui, como eu, tenho 3 filhos, dependem de mim, e o negócio fica complicado a partir do momento que seu ticket não é depositado, sua cesta básica não vem, teu convênio a gente está meio que apreensivo, porque com medo de que cortem também, como já aconteceu várias vezes, Então, realmente a situação está complicada, A greve dos 1.080 funcionários da Codesave já dura 13 dias. A categoria está paralisada por causa dos atrasos de benefícios, como vale-refeição, cesta básica e vale-transporte. O pagamento de junho, que deveria ter sido feito no 5º dia útil, ainda não foi realizado. Também não há uma proposta da empresa em relação ao acordo coletivo de trabalho. Enquanto isso, os moradores têm que conviver com esse cenário de lixo e entulho pelas ruas. Para quem viu, nasceu aqui há tempos atrás e vê agora, olha aqui, ó, como é que eu vou criar minha filha andando aqui desse jeito? Falar, nós moramos em São Vicente. Acho que até ela, quando crescer, vai ter vergonha de falar que veio numa época dessa aqui. Desanima muito a população ver a situação que se encontra a cidade. Não é nada agradável, Essa é a realidade. Na minha casa apareceu até uma cobra, viu? Então tá uma situação péssima. Isso aí gera muito inseto, entendeu? Rato, barata, mau cheiro, entendeu? Chega aqui, não tem nem como você trazer seu filho para brincar num parque, entendeu? Que só lixo, 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 e ninguém toma providência. A situação tá crítica aqui pra gente, viu? A Companhia de Desenvolvimento de São Vicente informou que, em função da continuidade do movimento, manterá esquema emergencial de mutirão para minimizar os efeitos da paralisação. A empresa reforçou que a coleta de lixo domiciliar efetuada pela Terracom segue normal e pede à população que não misture lixo doméstico com os detritos já descartados irregularmente nas vias públicas. A Codesave afirmou ainda que segue com a prefeitura buscando uma solução para acertar as pendências. 2 idosas morreram após serem atingidas pela estrutura de concreto de um ponto de ônibus que desabou em São Vicente. O acidente aconteceu neste domingo por volta das 4h30 da tarde, na Avenida Ayrton Senna, na Praia do Itararé. O motorista do ônibus intermunicipal estacionou o veículo bem próximo à calçada para o desembarque de um passageiro cadeirante. Neste momento, o retrovisor bateu na estrutura, que desabou e atingiu as 2 idosas que estavam no local. As vítimas, uma de 70 e outra de 74 anos, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de São Vicente, mas não resistiram aos ferimentos. A estrutura de concreto era igual a essa, que fica do outro lado da avenida. O retrovisor e pertences das 2 senhoras permaneciam no local, que foi interditado. A perícia esteve hoje pela manhã para avaliar as causas do acidente. A Secretaria de Transportes de São Vicente esclareceu por meio de nota que a estrutura do ponto de ônibus na Praia do Itararé
onde ocorreu o acidente não apresentava problemas de manutenção. Os 3 alicerces de apoio da cobertura não possuíam sinais de ferrugem. A CETRANS informou ainda que está elaborando relatório sobre o ocorrido, apontando imperícia na manobra que resultou no acidente. A secretaria quer que a EMTU realize perícia no veículo, já que não apenas o espelho retrovisor foi danificado, mas também a lateral direita do ônibus. Continua foragido o motorista Alain Bonfim Silveira, de 21 anos, condutor do carro que se acidentou na última quinta-feira no bairro do Gonzaga, em Santos. O acidente matou o jovem Patrick Rocha Seródio, de 21 anos, que estava no banco do passageiro do veículo. Alain fugiu do local logo após a batida. Câmeras de monitoramento da prefeitura registraram o momento em que o rapaz desce do veículo, retira um objeto não identificado do porta-malas e caminha na direção do canal. Ele reaparece minutos depois e, em seguida, foge. O Centro Histórico de Santos recebeu nesse fim de semana a 2ª edição do Festival Santos Café. Foram 3 dias de diversas atividades culturais. A bebida é a 2ª mais consumida no país, perdendo apenas para a água. O café foi a atração neste fim de semana. Na Frontaria Azulejada, no Centro Histórico de Santos, os visitantes puderam experimentar várias marcas nas Bikes Coffee. É uma cidade do café, fazendo pra gente, mostrando que a gente tem muito mais que praia. Eu sou praticamente um viciado em café, então quando eu soube do evento aqui, eu tenho um apartamento aqui em Santos, eu vim correndo pra cá e tô adorando. Marlene aproveitou para trazer a neta Giovana, que mora em São Paulo e está passando as férias na cidade. Devia ter muitos, maravilhoso, muito bom. Todas as atividades, de diversas maneiras, está tudo muito bem. E sempre vim, fiquei de manhã até a noite e foi uma maravilha mesmo. Além de estátuas vivas, o público também conferiu apresentações musicais, como a da Escola de Choro e Cidadania Luizinho Sete Cordas. Muito bom e que tenha sempre com frequência, porque Santos precisa de cultura. Quanto mais cultura, melhor. Aproveitando que a minha filha de São Paulo está aqui, que é santista, mas mora em São Paulo, então a gente veio fazer almoçar por aqui e curtir um pouquinho o negócio. Está sendo um prazer estar aqui. Eu acho que é um resgate da nossa história, né? É um momento assim de prestigiar o centro histórico. Essas e outras atrações fizeram parte da 2ª edição do Festival Santos Café. É uma programação cuidada por toda a nossa equipe que se empenha assim exaustivamente nesse evento, e a gente cuida de ter atração para criança, para o pai, para as pessoas mais idosas, e sempre equilibrando durante todo o dia uns momentos para cada tipo de público. E isso sempre faz muito sucesso. Poucos temas são tão polêmicos e, ao mesmo tempo, despertam tão pouco debate quanto o suicídio. O tema é tabu até em parte considerável da imprensa, que não noticia os casos por medo de incentivar a atitude. O médico de Santos elaborou um estudo sobre o assunto e é ele, o Dr. Sidney Gaspar, que nós recebemos hoje no Caderno Regional. Dr. Sidney, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, pelo seu trabalho, Santos tem um índice de suicídios mais alto do que a média do estado e também substancialmente maior que a média brasileira, é isso mesmo? É verdade. Acho que uma das características disso é o perfil demográfico da cidade. Santos é uma cidade com uma população acima de 60 anos bem expressiva, atualmente na casa dos seus 20%, e a faixa etária da terceira idade, em especial da terceira idade masculina, é uma das que tem maior índice de suicídios.
Então isso favorece que o nosso indicador seja um pouco mais alto que a média A cidade atrai muitas pessoas, né, da terceira idade que acabam se estabelecendo aqui depois da aposentadoria ou por qualquer outro motivo. Às vezes até vêm sozinhos, vem o cara com a mulher morre, por exemplo, o cara não tem grandes vínculos sociais na cidade, tudo isso são fatores de risco para um ato como esse. Por que nasceu aí a necessidade de criar esse estudo, doutor Sidney? O senhor me disse que já há mais de 15 anos o senhor tem esse trabalho. Eu completei um estudo de 15 anos. Assim, o fato de ser psiquiatra e uma parcela dos pacientes que se suicidam são depressivos. São pessoas que têm uma doença que coloca eles numa condição de vida bastante desfavorável, uma sensação de que não vão melhorar nunca, que não vão sair daquilo e acabam chegando a um ato suicida. Então, isso motivou o estudo. A princípio eu fiz um estudo de 5 anos, posteriormente fiz um estudo de 10 anos e agora completei um estudo de 15 anos, abrangendo todas as faixas etárias, enfim, bairros, características do suicídio na cidade de Santos. No que é surpreendente esses números, doutor Sidney? Porque, a princípio, as pessoas poderiam imaginar o seguinte: Santos é uma cidade com boa qualidade de vida, né, ocupa rankings aí altos, né, em qualidade de vida, é uma cidade de praia que, teoricamente, é um lugar aprazível e bonito. No que surpreende mais esses números? Olha, algumas coisas são interessantes a gente pensar no suicídio na cidade de Santos. Uma é que você tem, por exemplo, na faixa da terceira idade, indicadores 3 vezes superiores à média da população em geral. Isto mostra... Mas é porque há um número maior de idosos na cidade? Sim, esse é um dos primeiros problemas. Não é proporcional, é maior do que a quantidade. Enquanto você tem cerca de 25% dos suicídios estão na terceira idade, a gente tem 20% da população na terceira idade. E esses 25% dos suicídios são predominantemente masculinos, onde nós temos inclusive uma fatia menor. Na terceira idade nós temos um predomínio de mulheres, tem um número bem superior de mulheres ao número de homens na população. Agora, chama atenção também o fato que grande parte desses suicidas são casados. E normalmente o risco de suicídio, um dos grandes riscos de suicídio é ser solteiro, morar sozinho, não ter família. Então nós temos homens casados que se suicidam na cidade de Santos. E por outro lado nós temos entre as mulheres, mulheres viúvas. E em geral, a quase totalidade dos suicídios, vamos pensar que esse número beira 80%, eles se concentram nos bairros mais ricos da cidade, na zona leste da cidade. O seu estudo também mapeou os bairros onde acontecem. Quais são os bairros assim? Embaré, Aparecida, Ponta da Praia, Gonzaga, exatamente os bairros em que as pessoas... Tem uma razão para isso? O suicídio ele também tem uma característica que ele acomete mais as pessoas de maior nível socioeconômico ou de menor nível socioeconômico. Então os estudos apontam esses dois dados. E você pega uma população que muitas vezes na aposentadoria tem uma queda muito significativa do seu poder de vida, da sua qualidade de vida, uma queda do respeito que o trabalho nos dá. Então são alguns fatores que podem ajudar isso. Outro aspecto é que, assim, se eu pensar que depressão atinge aproximadamente 15% da população... Que é um fator para um fator grave de suicídio. Mas nesse caso, por exemplo, como o senhor mesmo colocou, que, por exemplo, as mulheres são mais suscetíveis à depressão, não são? São mais suscetíveis à depressão. Mas o número de suicídios é maior nos homens. Porque o risco de suicídio num homem deprimido, ele é de 400 para cada 100 mil habitantes. Enquanto, por exemplo, o ato de suicídio na cidade de Santos nessa faixa etária é de 18 para 100 mil. Então, a depressão por si só é um risco gravíssimo de suicídio. E se você for observar no meu consultório ou de qualquer colega psiquiatra, o número de homens que procuram tratamento para depressão é muito menor. Outro aspecto também que é importante é a gente ressaltar... Bom, nesse caso, os homens, em todos os casos, acho também, não é? Sim, tudo que é tipo de doença. Foge, né? Acho que só o urologista que tem mais homem do que mulher. É verdade. Porque no resto é muito difícil. Mas, assim, o fato de não procurarem ajuda, de não suscitarem uma busca de apoio, acaba levando muitas vezes ao caminho do suicídio. Bom, o senhor já, de alguma maneira, traçou, né, o perfil do suicida, quais são as causas. Existe uma maneira de tentar prevenir isso ou perceber isso
É verdade quando se diz que todo suicida, de alguma maneira, sinaliza o ato que ele vai cometer? De uma forma geral, é verdade. Os suicidas, eles passam alguns sinais e a gente não percebe. E é isso que a gente tem que pensar e motivar essa questão. Muitas vezes uma questão do gênero, passar senha de cartão de banco, resolver fazer partilha de bens com os filhos, algumas atitudes desse tipo, passar a frequentar a religião de uma hora para outra subitamente, são coisas que a gente precisa pensar, o que está levando a essa mudança? E perceber sinais, a pessoa falar coisas assim, a vida está muito ruim, a vida não tem sentido, eu não sei porque a gente está viva, Deus podia me levar. O que está motivando essa pessoa? Fora isso, às vezes não quer receber a visita de um neto, não quer sair de casa, são indicadores que alguma coisa não vai bem nessa pessoa. E isto, se a gente se antecipar a isso, se a gente perceber essas ações, nós poderíamos talvez levar essa pessoa a um tratamento, ajudar essa pessoa de alguma forma ou até prevenir. Por exemplo, Santos, a principal forma de suicídio em Santos é a precipitação, as pessoas pularem de algum lugar. Quantas pessoas que não estão deprimidas, que não estão mal e que a família muitas vezes não valoriza esse ato e assim vai se surpreender porque aconteceu um desfecho negativo. Então, a gente precisa ficar atento no comportamento, no jeito de ser, na desesperança que as pessoas têm, porque esses são sinais, às vezes, muito positivos do risco de suicídio. Entre os jovens, o senhor tem um número? Então, a gente tem um número de suicídios entre jovens que é bem mais baixo, mas nós tivemos, nesses 15 anos, 2 suicídios entre 15 e 19 anos, tivemos suicídios em todas as faixas etárias, o que mostra um certo cuidado. E sem contar que a gente, de 1980 para cá, nós temos um crescimento de quase 40% no número de suicídios na cidade de Santos. Só para a gente encerrar, doutor Sidney, momentos como o país vive agora, de crise econômica, situação política conturbada, há um aumento no número? Existe um estudo também nesse sentido? Existem estudos favoráveis e desfavoráveis a isso. Por exemplo, a Grécia, na grande crise econômica que teve, houve um certo aumento do número de suicídios. A quebra da Bolsa de 29. Mas a quebra da Bolsa de 29 foi muito isso. Eu acho que todos os fatores que a gente não consegue lidar bem com eles, por estresse, por fragilidades, é um fator de risco. Eu queria aproveitar só para dar uma notícia que talvez as pessoas não tenham nem dimensão. Nós temos no mundo muito mais suicídios do que homicídios e a cidade de Santos, o ano passado, teve mais suicídios do que homicídios. E a gente nem sempre tem a dimensão desse dado, porque a gente tem uma dimensão do risco, da violência, muito maior às vezes do que uma violência que está muito próxima da gente, que a gente poderia intervir. E agora, para finalizar mesmo, doutor, aproveitando a sua presença aqui, um tema, né, que é, sim, de alguma maneira, o famoso bilhete suicida. É real isso também? Todo suicida deixa, de alguma maneira, nem todo suicida deixa um bilhete, mas muitos deixam um bilhete, às vezes pedem até para avisar pessoas. E, às vezes, algum tipo de compensação, o senhor diria? Às vezes é um recado para as pessoas, às vezes é um pedido de desculpas, é uma despedida de muita gente. E muitos bilhetes vêm com o fato de se despedir mesmo e se desculpando, dizendo que amam as pessoas, mas não conseguiram lidar com aquela situação. De alguma maneira não conseguiram superar. Não conseguiram superar. Obrigado. Doutor Sidney Gaspar, psiquiatra, muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. A final da Eurocopa mexeu com o país. A decisão exibida na TV aberta fez muita gente acompanhar as emoções de Portugal e França. Na Baixada Santista não foi diferente. A comunidade lusitana, tão presente na região, comemorou o título inédito. Nós acompanhamos a final nesse bar tradicionalmente frequentado por portugueses no Gonzaga, em Santos. A decoração estava caprichada, bandeirinhas espalhadas por todos os lados, foto de Cristiano Ronaldo e um telão foi montado na calçada para ninguém perder nenhum lance. A torcida veio a caráter, uniformizada. Como que está sendo acompanhar, ver a seleção portuguesa numa final? Está sendo muito emocionante, né? Os nervos à flor da pele, minha família toda é portuguesa, eu amo aquele país também, então eu quero muito que Portugal ganhe, está sendo muito bem emocionante. E arrisca um placar?
Olha, eu arrisco tipo 1-0 para nós. Os avós de Renan são portugueses e o estudante tem dupla cidadania. Para acompanhar a decisão, trouxe o amigo Gabriel, que morou por 6 meses no país europeu. O país é muito lindo, é uma cultura que a gente está muito próxima, é um pouco da nossa raiz brasileira também. Então é fundamental conhecer Portugal para entender um pouco mais do que é o Brasil. E a gente se apaixona, é um país irmão, né? Estamos torcendo, tomara que dê certo. Vai Portugal! A partida começa com a França tomando iniciativa. A apreensão dos torcedores de Portugal aumentou com a contusão do craque Cristiano Ronaldo. No segundo tempo, mais pressão do time da casa. Os portugueses se defendiam e arriscavam nos contra-ataques, mas nada da rede balançar. A tensão continuou na prorrogação, quando finalmente o grito de gol saiu no chute de Éder. Torci muito, rezei bastante. Olha, eu tinha certeza que Portugal levava essa. Vim aqui torcer pela minha amiga portuguesa e conseguimos. Eu levantei tão contente hoje de manhã que eu sabia que nós íamos ser campeão. Pode ter certeza. E graças a Deus chegou o nosso dia. Ser campeão em cima da França, na França, para um brasileiro português, não tem melhor coisa. Fico muito feliz e parabéns à seleção portuguesa que teve garra, confiança e com um time que não é muito bom, conseguiu ganhar de várias seleções. Já estava há 12 anos engargado com isso. Portugal acho que já merecia há muito tempo ser campeão da Europa. As pessoas falam, alguns que acreditam, outros que não acreditam, mas nós temos uma grande seleção, um grande líder que infelizmente hoje teve aquele problema, o Cristiano Ronaldo, mas veja como o time ganhou, jogou todo para ele. Então eles foram, se agigantaram e está aí, o que muita gente não queria acreditar. Então Portugal está lá em cima. A festa no Gonzaga foi portuguesa com certeza. Assistir ao meu país ser campeão da Europa é top para mim, não há nada. Tirando a nascença das minhas 2 filhas, este é o meu momento mais emocionante que eu já tive, sem dúvida alguma. E pelo Campeonato Paulista, o Jabaquara goleou o União Mogi na Caneleira. A vitória foi um importante passo para garantir a classificação para a próxima fase da competição. Aos 19 minutos, em uma jogada de cruzamento na área, o camisa 4 do Jabu, KG, tentou tirar e acabou marcando gol contra. Aos 23 minutos, Aleph sofreu pênalti na grande área. Quem bateu foi o goleiro Thiago, que empatou para o Jabaquara. Aos 34 minutos, o atacante Aleph cruzou para a grande área e a zaga tirou. O camisa 6 Mancha recebeu a bola, ajeitou e chutou para o gol. 2-1 para o Jabaquara. Aos 44 minutos, em uma jogada individual, Luiz Thiago escapou da zaga e marcou o terceiro gol. No segundo tempo, aos 15 minutos, Aleph deu um chapéu no zagueiro Juvenal e marcou o 4º gol para o Jabaquara. Aos 30 minutos, o meia Sebastião cometeu uma falta em cima do atacante Aleph. O jogador foi expulso e o União Mogi ficou com 1 a menos em campo. Aos 35 minutos, o camisa 15 Guilherminho dominou a bola e marcou o 5º gol. O placar final na Caneleira, Jabaquara 5, União Mogi 1. Com o resultado, o Leão da Caneleira continua na 4ª posição, agora com 20 pontos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, por essa vitória, que a gente sabia que não ia ser um jogo fácil. A equipe deles não tem mais como classificar e a gente fez o nosso papel dentro de casa. E não só como mim, mas como todos os companheiros, a gente saiu com a vitória, que foi mais importante. Com a goleada, o Jabaquara só precisa de um empate domingo que vem contra o Mantiqueira, em Guaratinguetá, pela última rodada da fase inicial para se classificar para a próxima etapa do Campeonato Paulista. Mas não ganhamos nada, nós vamos encontrar uma parada indigesta lá em Guaratinguetá. Vamos pegar um time que, apesar de estar fora já do G4, é um time que vai nos dificultar da mesma forma que a União dificultou. Então, só falo para o torcedor do Jabaquara, temos que respeitar o Mantiqueira. Eles vieram aqui na nossa casa, ganharam da gente por um placar até um pouquinho elástico, 3-1. E a gente agora é ir lá e devolver isso, Não deixar jogar, o Jabaquara não joga na defesa, vai usar o regulamento no momento que precisar. Mas o time do Jabaquara hoje joga para frente.
E jogando em Mogi das Cruzes, a Portuguesa Santista também venceu ontem. A Briosa bateu o Atlético Mogi por 2-0 e garantiu, com uma rodada de antecipação, o primeiro lugar no grupo 4 da competição. A edição de hoje fica por aqui. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Tchau.